Gente, Tudo inclusive hoje entrou. o papel da gravação da Vala vai ficar comigo, tá? Então, só É, pra não porque a estranhar. Thay, lembra que a Thay falou semana passada que ela acabou a greve, né? Então tá voltando todo mundo pro trabalho, e aí a Thay não vai conseguir participar mais das sextas à noite. Hoje o Isaac que tá fazendo essa função. A semana que vem, sei lá, eu quem vai fazer, né? Porque eu sozinha não consigo nem projetar tela. Alguém vai ter que me ajudar. Então, tá gravando, ótimo que fique gravado, porque eu não tenho nem vergonha de falar isso, eu não consigo mesmo. Então, bora lá, que hoje nós temos uma questão do Enem, que eu vou deixar um tempinho bem legal para a gente fazer, porque tem alguns conceitos nessa questão que eu vou trabalhar com vocês. Então, vou deixar um tempinho maior, tá? Para a gente poder fazer essa questão com calma, para discuti-la, para ficar bem redondinho, para a gente não terminar correndo que nem a gente terminou a semana passada. Então, a gente falou na aula anterior de filosofia, né, que a filosofia, ela surge aí, lá antes de Cristo, é a mãe de todas as ciências, né, e que ela saiu, né, da explicação para o funcionamento das coisas do mito, né. O mito, o que que é o mito, gente? É aquilo que a gente não consegue comprovar racionalmente que existe, né. Então, Deus que criou o universo, ou, enfim, ou deuses, no caso, né, que você pega a Grécia Antiga, não era um deus só, eram vários deuses, né. Então, sai da história do mito para explicar o funcionamento do universo para a concretude, para o concreto, para o que é real, para aquilo que eu possa demonstrar, né. Então, tem essa passagem aí do mito para a concretude. Quando a gente fala dos filósofos antigos, a gente vai conseguir trabalhar um hoje, porque eu prefiro trabalhar um bem trabalhado do que colocar um monte para vocês e a gente passar muito batido, que eu acho que não fica legal, né? É, esses filósofos, eles começaram aí uma explicação, é bem inicial, né? Mas falar, como é que nós vamos olhar para esse universo, para esse mundo e explicá-lo a partir daquilo que se denomina ciência, né? Do que a gente chama de ciência hoje. Né? Então, eles ainda estão falando de antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, que a gente vai chamar dos filósofos pré-socráticos, que é da filosofia antiga. Né? Então, como é que eles buscavam explicar o funcionamento do universo? A partir de elementos da natureza. Isso também é bem importante da gente entender. E mais do que isso, eles usavam algumas palavrinhas que a gente vai falar sobre elas hoje com bastante calma, porque são as palavrinhas que eles colocam na hora das questões do Enem. Por isso que eu vou dar um foco nisso hoje, né? Então, o que eles filósofos pensaram? Como eles fizeram? Então, eles estabeleceram um princípio que se chama aí o arché mesmo, é assim que escreve, tá? Porque é o acento, seria arché, na verdade, né? Que é com acento, ai meu Deus, é agudo? É, o agudo, né? Então, o princípio de origem e composição do universo, e o universo eles vão chamar de cosmos. O cosmos, a palavra cosmos para a gente é mais familiar, né, do que a arché. Arché não é familiar. Recorrendo para isso a natureza. Aí eles vão chamar de natureza physis, né? Então, o conceito de arché, que é o princípio da origem, universo, que é cosmos, e natureza, que é physis, é muito importante para a gente entender o que esses filósofos antigos como eles estão explicando a origem do universo e dos acontecimentos, e daí para o surgimento depois da matemática, da física, e, enfim, das demais ciências que vieram surgindo depois. Tudo bem até agora? Tranquilo? Sim, sim. Nada? Sigo? Ótimo, o Isaac deu um tique, adorei, Isaac. Passa a próxima para mim, por favor. Gente, eu não estou projetando tela, tá? Porque eu não consigo. Eu preciso aprender. Vamos lá. Eu fiz uma tela para isso, porque eu acho que é bem importante. Primeiro, Archê. Isaac, corações. Você não vai mais assistir aula sexta-feira, você vai ficar com a gente. Olha só. Caracterizado, o que é o Archê? O Arché, né? É um termo importante na linguagem dos filósofos pré-socráticos, caracterizado pela busca da substância inicial, de onde tudo deriva, e é também a ideia mais antiga da filosofia.
justificando a passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. Nossa, professor, que conceito gigantesco. Simplificando, o Tales de Mileto, que é o filósofo que a gente vai estudar hoje, qual que é a arché dele? Qual que é o princípio? De onde que tudo surge? Que é isso, ele vai dizer, o princípio de tudo é a água. A água é responsável pela nossa existência. Então, o arché é o princípio da origem. Pode ter um, pode ter mais de um, depende do filósofo que a gente estudar. Peraí, então ele justifica Bora. que essa substância inicial é a água? É a água. Ah, tá. Então, o arché é a substância inicial. Isso que é bem importante vocês entenderem. Que tá um conceito bem grandão aqui, né? Uma definição bem grande. Para o Tales de Mileto, é a água. Quando a gente vai olhar para outros filósofos, é o fogo e a água. Entende? Isso é a arché. Que é o princípio de onde tudo surge. Sem ele, a gente não existiria. O universo não existiria. Ok, Pedro? Tá. Mais ou menos? É que eu tô Fala. anotando aqui. Eu botei. O arte é a busca da substância, que é a água, para É a justificar busca o mítico. para Para justificar justificar, o surgimento das coisas a partir da razão. é, para, para justificar, justificar as coisas a partir da razão, é isso. Exatamente. Então, você pode dizer assim, vamos dar uma explicação mística para o surgimento dos indivíduos? Só para a gente fazer a diferenciação? Um exemplo. Como que os seres humanos surgiram? Se você pegar a Bíblia, como que nós surgimos pela Bíblia? Através do barro. Ok. A filosofia vai dizer, como é que eu explico racionalmente o surgimento dos seres humanos? Através de. Pela Arché, Ah, que é o tá. princípio racional. Ah, tá. Deu para entender? Tá bom. Mais ou menos? Não, deu pra entender. Deu pra entender Tá, que ele busca para justificar as coisas através da razão. exatamente. E Professor, aí a Arché. E assim, gente, eu sei, é chatinho, mas é chatinho assim, porque é pouco conhecido pra gente, né? A gente não, você não encontra Arché escrito em qualquer lugar. Mas como é cobrado desse jeito, eu resolvi trabalhar com os conceitos. Porque é desse jeito que é pedido em prova, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Então, você vai falar filosofia antiga, os pré-socráticos, Arché. E aí eles não definem, Arché, definição entre parênteses, e continua. Aí a gente tem que lembrar. Tudo bem? Por isso que eu estou insistindo em termos. É ruim trabalhar, né? Assim, é mais legal ficar falando do filósofo, das ideias dele, mas a gente tem que entender esses conceitos. Tudo bem? Ô, Pro, Fala, Pedro. é, É o outro Pedro, agora eu não é, confundo mais. agora é outra coisa. Beleza. No slide anterior, não precisa voltar não, mas no slide anterior, você falou sobre o Archer e sobre esses outros termos. Agora tem a explicação, né, desses termos. Nessa explicação eu também fiquei confuso. No primeiro slide eu tinha entendido que o Archer era como se fosse, entre muitas aspas, como se fosse um ingrediente. Se fosse fazer as meninas superpoderosas, o Arché seria um ingrediente de fazer as meninas superpoderosas. Mas nessa explicação desse slide, que tem a explicação dos conceitos, eu fiquei confuso. Eu não sei o que é só o ingrediente. Ou estou viajando muito, não sei. Ô Pedro, eu só não entendi a última frase que você falou, a penúltima, na verdade. Vai na outra, Isaac, por favor. Pedro, eu não entendi a última. Você falou que você entendeu pela definição anterior que era um princípio. É, mas aí Tá, e agora? agora que tem explicação mais detalhada
o que significa, por exemplo, o arxé, Tá. eu acho que eu estava viajando, não sei mais se significa o que eu estava achando que significava, que é essa questão de ser um tipo um ingrediente, assim, ou se é mais que isso. Mas o ingrediente, o elemento, a substância é a mesma coisa. São sinônimos. Entende? Desde Então, que você. é por aí, então, mais ou menos. Isso. Deixa eu Entendi. pegar aqui, porque alguém escreveu alguma coisa no bate-papo. Peraí. E isso, Gabriela. A Gabriela escreveu assim no bate-papo. São tipo de elementos, fogo, água, esses exemplos, sim. Mas percebam, são elementos que são racionais, que são concretos, que vai explicar cientificamente a nossa constituição, o nosso surgimento. Entendem isso? Tá. Gabriele, Pedro, agora entendi. Elemento e substância são sinônimos nesse caso. É o princípio que explica o surgimento. Está muito grande nessa definição. Fiquei tão preocupada em explicar e definir que ficou grande, talvez tenha ficado melhor anteriormente do que agora. Mas deu para entender? Deu sim. Deu sim. Deu? Mara. Não, porque eu gosto de aula assim, a gente vai conversando. E aí precisa sair da aula com zero dúvidas. Então, posso seguir? Peraí, Pro. Bora? É que assim, Eu falar quero. agora de elemento tipo fogo e água. Então, por exemplo, esse arxé, tipo, por exemplo, um bolo. Aí o fermento faz ele crescer. Então, o arxe seria o fermento? Tipo isso? Sim, Ou não? sim. Seria o fermento. Ah, Ou tá certo, entendi. talvez aquele, assim, um filósofo poderia dizer, olha, você tem todos os outros elementos, você tem a farinha, você tem o ovo, você tem o leite, você tem, mas o fermento vai fazer com que esse bolo cresça, para que ele se transforme realmente num bolo. Aí seria arxé. Ah, tá bom, entendi. Obrigada. Imagina. Mas os outros não contam como elemento? Todos contam, mas o filósofo X vai definir que é esse elemento. O Y define o outro. Mais importante, Pedro, que o elemento em si é o significado Ah, do elemento. Percebe? uhum. Porque qual que é o exercício teórico que esses filósofos estavam fazendo? Eles vão dizer, não dá para explicar o surgimento do universo, da gente, dos seres humanos, dos animais, dos rios, enfim, de tudo que existe, pelo místico. Eu preciso explicar pela razão, por algo concreto. E aí eles criam o conceito de axé, que é o elemento responsável pela criação. A gente sabe que não é só a água que faz com que a gente nasça, né? O elemento água é uma explicação para o Tales de Mileto, mas a gente sabe hoje, em 2024, que não dá para fazer uma coisa apenas com água. Percebe? Então acho que é melhor corrigir. É porque aqui eu botei busca da substância inicial. Daí no final coloquei aqui água. Mas água não é o que todos os filósofos acreditam ser. Não, todos não. Então tudo bem. Obrigado. Imagina. Tá ótimo, vocês estão tendo dúvidas e colocando contribuições, a aula fica muito melhor assim. E aí a gente vai trabalhando com exemplo, fica perfeito. Porque acho que tem que entender pelo exemplo, é muito mais fácil do que ficar conceituando só, teoricamente. Tá falando. Tranquilo? Posso seguir? Pode, Sim. tá. Aí o segundo é mais fácil, né, gente? Cosmos. O cosmos significa universo, né? Então é o conceito que explica a criação, a ordem do mundo e ao mesmo tempo o surgimento de seres humanos. É um outro conceito de cosmos. O cosmos universo, que também muito... E aí não tem mudança, tá? Cosmos é universo para qualquer filósofo dos antigos. Tudo bem? Aí fica mais fácil. Que aí não é para um cosmo é uma coisa, para outro cosmo. O cosmo é universo. Cosmos, universo. No plural, tá, pessoal? Eu tô lendo aqui nessa parte do cosmos. Cosmogonias refletem a cultura e momento histórico. Cosmogonias seria o quê? As figuras de Isso. Deus? Uhum. Tá bom. As figuras do universo.
figuras do universo que são vistas Porque como eles até falam de Deus, mas eles não é que eles não é que esses filósofos eles ignoram a existência, mas para eles não é explicação para o significado, para o surgimento. Peraí, fiquei meio Vai, confuso. não tem problema, a gente volta. Então, cosmogonia seria o quê? Ó, reflete a cultura e o momento histórico. O que é cosmogonia? O estudo do cosmos, do universo. Ah, tá. É a forma como as culturas estudavam o universo em torno delas. Exatamente. E naquele momento era muito explicar, porque, porque eles juntam, Pedro, os três conceitos para explicar aquele surgimento. Então, como é que você justifica o cosmos a partir da física, a natureza, por qual archê? Peraí. Vamos com calma. Peraí, Carlos, Qual foi a explica. pergunta? Você Como andei consegue, milhões de anos? você, Peraí, você o Carlos consegue repetir escreveu a assim, a pergunta? senhora andou milhões de anos. Carlos? Você consegue repetir a pergunta, professor? O Carlos escreveu assim, entre Tales e... Então, é que, Carlos, é assim, a gente está falando dos filósofos pré-socráticos, tá? Nós estamos lá na filosofia antiga. Eu estou falando dos conceitos que eram muito utilizados naquele momento pelos filósofos pré-socráticos. Então, são três os conceitos: a arché, o cosmos e a física. Obviamente que o tempo histórico não necessariamente é exatamente naquele ano, né? Mas era isso que você estava dizendo? Enfim, talvez o Carlos fale aqui Professora, Oi, Pedro! então, nos pré-socráticos, existiam esses três conceitos Uhum, e um dependia do outro. Existia, por exemplo, para uma cosmogonia do filósofo tal, ele vai precisar explicar uma arché para poder brotar, nascer, originar alguma coisa que seria a physis. isso. Olha só, o conceito... Perfeito, Pedro. O conceito de cosmos, universo. O conceito de physis, natureza. Isso é consensual entre todos os filósofos pré-socráticos. O arché, que é o significado, que é o elemento de criação, esse conceito também entre eles é consenso. O que muda? Qual é arché? Qual é o elemento? Para o Tales é a água. Para outro pode ser um outro elemento. Tudo bem? Não. Agora eu entendi. Agora eu entendi. São, entre muitas aspas, o arché seria como se fosse um tipo de unidade de medida que os filósofos usavam para explicar a cosmogonia deles. Exatamente, isso. Eu acho O que eu entendi. axé é o responsável pelo surgimento da física, que é a natureza. O que explica a existência da natureza? Axé. Porque é o elemento que explica o funcionamento, o surgimento de nós, seres humanos, para a filosofia. Eu entendi, eu Foi? entendi. Mais ou menos? Não, agora eu entendi. É que eu estou viajando nas meninas superpoderosas ainda. Se eu fosse, por exemplo, É que eu tô achando esse seu exemplo máximo. Continua. se eu É fosse sério, vai. criar as meninas superpoderosas, eu ia precisar
de açúcar, tempero, tudo que há de bom e o elemento X, que são o arxé. Qual é o axé para o surgimento das meninas O superpoderosas? elemento X seria o arxé, para ela ser super Isso, poderosa. sim. Ah, e esse arxé, esse elemento X, é a physis da superpoderosa, da parte de superpoderes das meninas superpoderosas. Tá, mas aí, perfeito. Só que aí tinha que ser algum elemento concreto. Entendi, entendi. Tem que ser algum elemento concreto. Que seja é, o, o O2 que fica, o CO2 que compõe o ar que a gente respira, por exemplo. Tem que ser algo que é concreto. Nossa, que exemplo ridículo que eu dei. Mas tem que ser algo que existe. O H da composição da água. Percebe? Tem que ser razão, tem que ser existente, tem que existir de fato. Professora, Entendeu? Perfeito. Fala, Vitor. deixa eu ver se eu estou no pensamento correto. Bora? É como se o axé fosse o que a gente chama hoje da energia da natureza. Defina a energia da natureza. Os jovens místicos falam com a energia da natureza, os 4 elementos que são responsáveis pela criação e tudo Tá, mais. Então é. Por que eu pedi para você definir, Vitor? Eu pedi para você, para todo mundo ouvir, e eu acho que é legal quando vocês colocam exemplo, que eu queria saber se você ia colocar elementos concretos, existentes, reais, que a gente consegue comprovar. Perfeito. Foi? Certinho. Mara, entenderam? Alguma dúvida? O Carlos deu uma sumida. Carlos, pode aparecer. Tá, vou seguir, tá? Não, peraí, Pro. Eu Voltando pego, eu adoro o pero. voltando pros cosmos, é que, tipo assim, falou Tá, ali que se remete ao nascimento. Então seria, isso. tipo, por exemplo, o nascimento de uma criança seria um cosmo. Tipo isso? Não. Cosmos, universo, o surgimento do cosmos, como é que a gente vai explicar? Cosmos é o universo, tá? Tá, isso eu entendi. Ó, trata-se de um conceito que explica a criação e a ordem do mundo e, ao mesmo tempo, o surgimento dos seres humanos. A gente está todos nesse cosmos, Ok. tá? Uhum. Qual é o elemento da physis, da natureza? Agora já estou misturando os três, porque é assim mesmo que eles aparecem. Qual é o elemento da physis, da natureza, para justificar o surgimento da physis? Qual é o axé? Então, a gente vive num cosmos, que é o universo, a gente é advindo de algo concreto, a gente faz parte da natureza, que é a physis, mas como que tudo isso, para que isso exista, o cosmos e a physis, para os filósofos antigos, é um elemento ou mais elementos, que é a substância, que é o axé. Tá, entendi. Novamente, então, axé é a Bora? substância. Axé, então, é a substância que meio que justificaria a forma a forma da criação, praticamente, de algo. Exatamente. Porque, olha só, os seres humanos estão nesse mundo, esse mundo ele já existe. Sim, Certo? Eles estão nesse mundo que ele já existe. Então, eles vão dizer, o que é o universo? É o cosmos, sim. tá? Temos nós, temos os elementos todos, que é a physis, que é a natureza. Como é que eu justifico, pela filosofia, o surgimento da natureza? Inserida dentro do cosmos, a partir da axé. Que é a substância que cria. Foi ela que criou. Corre para mim, Isaac. Deixa eu dar um exemplo. Corre para mim, Isaac, na terceiro ou quarto slide, que eu não sei mais qual que é. Deixa eu ver. É o da imagem? Não, depois. Lá, depois do Tares,
Tudo quanto é vivo é constituído de água. É no quinto slide. Isso, perfeito. Olha só, o que o Tales de Mileto vai dizer? Ó, tudo quanto é vivo é constituído de água. Quando chove, sempre nasce algo. Quando falta algo, os seres morrem. Quando os seres morrem, eles secam. Quando o animal é gerado, ele fica dentro de um recipiente cheio de líquido. Ó, tudo isso que ele está falando aqui é o axé, que é o quê? É a água. A água é um elemento da física, da natureza, que está dentro de um cosmos. Mas sem a água, nada disso existiria, porque acaba. Fica melhor ou não? Eu consegui entender melhor agora. Uau! Yes! Quem mais? Porque se não entendeu também, quem que dizer? Dá pra entender bem. É bem isso que eu pensei. Tá. É bem isso que eu tinha pensado. É gozado, né? Porque olha só, quando a gente pensa a aula, e aí você vai estudar, você vai, né? Você fala assim, bom, a minha preocupação foi, eu vou explicar os conceitos, porque eu acho super importante primeiro explicar os conceitos, né? Porque tem aquelas palavrinhas que a gente não está acostumado, principalmente a axé. E aí eu fiquei explicando os conceitos, eu acho que quando eu fui para o exemplo, ficou muito mais fácil de vocês entenderem do que ficar falando do conceito em tese em abstrato. Né? Mas, enfim, o importante é que vocês entendam. Tá tudo bem? Volta no... Tá, Samara. Eu tô um pouco preocupada com o Carlos. Eu tô preocupada com o Carlos, pessoal, é o seguinte, que o Carlos se manifestou e depois ele não se manifestou mais. Mas, enfim, tranquilo. Volta para mim, Isaac, na anterior, por favor. Não, desce. Sumiu, não tem problema. Pode ir para a próxima. Não tem problema, não tem problema. Não, vai para a próxima. Que é uma figurinha do Tales, mas eu vou falar dessa aqui, ó. Em sua busca pela origem do cosmos. Tá, Carlos, beleza. Se quiser falar comigo depois, tá? Fala com o pessoal da coordenação que a gente entre em contato. Em sua busca pela origem do cosmos, Tales deparou-se com a importância particular da água, axé, na vida dos seres humanos. Que é tudo isso que a gente está falando desde o começo da aula. Né? Então, o que é importante para a gente sintetizar? Né? Os filósofos antigos, eles buscavam explicação para o surgimento das coisas através de uma substância que eles vão chamar de axé, dentro do universo que eles chamam de cosmos, a partir dos elementos da física, que é da natureza, que somos nós, a gente faz parte da natureza. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Para fechar conceitualmente o que eu queria trabalhar com vocês hoje. Tinha umas outras curiosidades que eu queria falar, porque ele previu, por exemplo, o surgimento de uma eclipse solar. Né? Então, é todo um ensaio nesse momento, gente, científico mesmo, para demonstrar a partir dos acontecimentos concretos aquilo que estava acontecendo. Com a gente, que é ser humano, que fazia parte da física, que era a natureza. É bem um comecinho, um engatinhar para a explicação racional das coisas. Deu mais ou menos para entender? Ou ficou mais confuso hoje do que mais tranquilo? Eu não entendi. Alguém falou alguma coisa? Pedro, vai. Fui eu. É que tá passando moto aqui em frente. Não tem problema. Deu para entender hoje. Eu só não me recordo de quem é Tales, mas eu não sei Tales se... de Mileto, né? Na próxima aula, eu falo um pouquinho mais dele, porque daí eu falo um pouquinho mais dele, prometo, pelo menos uns 5, 10 minutos, porque eu não queria perder a questão que eu coloquei hoje do Enem para vocês, que eu acho que vai ser bem legal da gente trabalhar, e aí eu falo um pouquinho mais do Tales de Mileto, porque inclusive depois quando a gente for estudar Sócrates, Platão e Aristóteles, eles remetem-se a Mileto também. Tá então bom, é o filósofo que está por aí. Então eu falei pouco dele hoje porque
A gente ficou falando mais sobre os conceitos que são importantes, e eu acho que tudo bem, eu acho que não é perda de tempo, pelo contrário, é ganho de tempo. Porque a gente sair de uma aula entendendo, mesmo que a gente tenha trabalhado com menos coisa, é mais importante do que eu jogar uma enxurrada de conceito aqui, teoria, e vocês saírem da aula super confusos. Então, eu não... Às vezes, menos é mais, e é real mesmo, para mim. Tudo bem? Ô, Pro, Oi, quem é? É outro é Pedro. o Pedro Vocês vão me Guedes. deixar doida com esse monte de Pedro. Ah, É só para entender melhor mesmo. não tem problema, Uma bora. questão mais prática, assim, sobre fazer prova e tal. Numa prova, assim, quando a gente vê, então, os termos Arché, Physis e Cosmos, essa questão vai estar falando desses pré-socráticos, e aí a gente pode esquecer as questões de mito e pensar só nessas questões concretas. Vou te responder essa pergunta. Isaac, joga o próximo slide para mim, por favor. Eu vou responder, tá, Pedro? Próximo, Isaac, perdão. Mas só o outro, o último. Bora, olha só. Por isso que eu não queria perder a questão hoje. Agora sua pergunta me fez Enem 2020. Bora lá, vamos. Calma, nós temos 7 minutos. Vai dar suficiente. Pedro, se ao final você achar que não está respondido, eu volto, tá? Aquilo que é quente. Gente, a questão está na íntegra, tá? Eu não mudei nenhuma palavra. Ó, aquilo que é quente necessita de umidade para viver. O que é eu fui ver o bate-papo aqui, perdi. Vou voltar. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver. E o que é morto seca. E todos os germes são úmidos. E todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que lhe provém. O enunciadinho, né? Tá. Tirado do livro aqui, do Simplice do Borheim, dos filósofos pré-socráticos. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma. Olha só, deixa eu só fazer um comentário antes da gente ir para as alternativas. E, de novo, eu vou pedir, não olha na internet, tá? Não busca a resposta na internet, por favor. Ele não citou aqui a palavra arché. Citou? Não, mas ele fez com base... Tá óbvio que para ele o que é o Arché é água. Perfeito. Pode cair assim também. Então, para responder a questão do Pedro, pode cair com o conceito, pode cair com o conceito, porque aqui ele está falando do arché, mas ele não citou em nenhum momento o arché. Mas olha como é importante a gente lembrar dos significados, porque olha quando vai para as alternativas. Então, bora lá. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma. Isaac, te amo. Ele fez o risquinho lá, vocês viram, né? Pré-socrático. Ó, abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Professora, o que é isso? Eu vou explicar tudo. A gente falou sobre isso em algum momento na nossa aula? A gente falou sobre epistemologia, sobre logos, sobre metafísica? Eu nem sei o que é epistemologia. Epistemologia é uma teoria de ciência. Ah, tá. O que é lógico? Logos é a lógica por trás do argumento. A gente não chegou nesses conceitos ainda. O que é metafísica? Eu até anotei aqui para não perder nada, para não explicar nada, para eu não me atrapalhar. Metafísica, parte da filosofia voltada para os estudos sobre a existência do ser que está para além da física. A gente estudou sobre isso em algum desses 3 pontos aqui? Não. Vocês lembram de Tales de Mileto? Você falou assim, mas Tales de Mileto a gente não fala sobre epistemologia, nem logos, nem metafísica. Não é essa. Tranquilo? Tranquilo. Olha só. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Falamos sobre essência
Nós falamos sobre natureza. Nós falamos sobre essência? Falamos de substância. Perfeito. Que não é essência. Que é diferente, a gente vai ver lá na frente. Tira, ok? Consenso? Oi? Consenso, a gente tirar a letra B? Sim. Tá. Justificação religiosa, daí já pode até pular, né? Não precisa nem continuar Sim. lendo. Mas vamos continuar lendo. Ficaria em dúvida, Pedro. Você vai ficar em dúvida só porque a gente vai continuar lendo as outras, você vai perder sua dúvida. Justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas. O que a filosofia quer explicar? Essa passagem do místico para o concreto, para o racional. Tchau, a letra C. Certeza não, Pedro. Vocês já responderam ou não? Eu já. Eu Tá. já também. Tá, Botei. vamos lá. Elaboração. A letra D tá a coisa mais fácil também de puxar, né? De tirar. Elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Usou cosmogonia aqui. É elaboração poética, pessoal? Sobre mitos? Filosofia Não. pré-socrática? Não. Ele não vai explicar mito. Ele vai explicar ciência, ele vai explicar physis. Podia aparecer physis aqui, daí você fala, mas não apareceu, apareceu o mito. Não, tchau. Explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Aí, Pedro, olha que questãozinha. Nhanhanhã. Physis. Natureza. Explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. E o que ele usou aqui? O arché, lá em cima. Só faltou o cosmos. Ele só não falou do universo. Por que eu trouxe essa questão? Eu achei essa questão muito boa, porque ela vai trazer vários conceitos que a gente ainda não viu. Então, você descarta, mas mesmo que você tenha visto, se você lembrar do arché, cosmos e physis, dos pré-socráticos, você elimina todas as outras e fica com a letra E. Então, pede o conceito dizendo do conceito, sem explicar ele, que é a physis, mas pede um conceito, que é a arché, sem dizer que é a arché, que é o enunciado. Por isso que eu queria trabalhar essa questão hoje com vocês. Alguém respondeu no bate-papo, eu nem quis comentar, mas é a letra E. Alguém respondeu, deixa eu caçar aqui quem foi. Antes, quando a gente estava explicando. Acho que foi o Carlos, professora. Foi a Gabriele. A Gabriele colocou E, a Letícia colocou E, o Pedro colocou E, o Carlos colocou E. Mas antes, enquanto a gente estava na explicação, vocês já responderam. Mas vocês entendem como que os conceitos são usados? Então, para responder sua pergunta, Pedro. Às vezes se coloca o conceito, mas às vezes se coloca o conceito relatando ele, como ele acontece, mas sem exatamente dizer arché aqui. Então, pode aparecer dos dois jeitos em questões. Que bom. Que estava confuso, né? Depois melhorou. Ótimo, maravilha. Olha, eu consegui terminar em 40 minutos, sucesso. Tudo bem, tô devendo o Mileto para vocês um pouquinho ainda. Mas acho que eu consegui chegar no objetivo que eu queria, Pedro rindo aqui. Tranquilo, gente? Que eu já comi 1 minuto do intervalo de vocês. Ah, normal. Obrigada, Gabi. Pedro. É que vocês estão mandando coraçãozinho, acho muito fofo. Tudo bem? Então hoje eu vou sair. Fala, Pedro. Gostei da aula. Obrigado, professor. Ai,